Hoje você tem consagrado pela Constituição uma série de pontos, na verdade, de proteção, de formação e de promoção da atividade cultural no Brasil, né? Então, proteger o patrimônio, promover as diferentes culturas, as culturas tradicionais, proteção da língua, formação na atividade cultural. Os direitos culturais são esses direitos que, enfim, são direitos do cidadão na verdade, do exercício da atividade cultural e desse conjunto de direitos que hoje estão protegidos. Do ponto de vista do estágio, no país hoje, naturalmente, assim, a gente tem uma mutação tecnológica gigantesca, né? Então, assim, a forma de exercer os direitos culturais tem mudado muito rapidamente, quer dizer, aquilo que eram o consumo de arte tradicional e etc. mudou para o consumo na internet, no celular e essas tecnologias que a gente tem hoje. Enfim, e aí, de fato, quer dizer, acho que o estágio que a gente tem nisso no Brasil se aproxima cada vez mais do estágio global, na medida em que o país já tem quase metade das pessoas conectadas, né? E isso tem feito efetivamente a diferença em matéria de exercício desses direitos culturais. Olha, partilha é troca, né? Então, e talvez aí para o termo partilha um grande marco seja a Convenção da Diversidade Cultural da Unesco, né? Onde na verdade as pessoas dos mais diferentes países podem trocar diferentes conteúdos. É interessante que a forma de consumo ou a forma de exercício dos direitos e tal, a partilha no passado, ela partia muito mais de grandes conglomerados de produção de conteúdo e ela irradiava num círculo concêntrico, né? Quer dizer, você produzia um determinado conteúdo num estúdio, por exemplo, de televisão, ou num canal de televisão, e isso simplesmente era irradiado dali. Hoje o exercício desses direitos ou dessas partilhas culturais, ele está muito mais simbiótico, né? As pessoas participam mais da atividade, elas interferem muito mais e elas são também, cada cidadão é um gerador de conteúdos culturais na medida em que ele partilha isso na internet, etc., com as outras pessoas, né? Então, as partilhas são trocas e elas têm sido, com as novas tecnologias, exercidas cada vez, se aperfeiçoado para ser exercidas de cada vez de forma mais intensa, né? Olha, o que era o consumo de cultura tradicional, quer dizer, o consumo das belas artes, o consumo do livro e etc., ao longo aí dos últimos anos, passou, na verdade, por um choque, né? Ou seja, e isso tem mudado, na verdade, a modelagem de negócio desse setor como um todo. Então, antigamente, quer dizer, falava assim, em LPs e CDs e DVDs. Hoje, no cenário da música, você só tem o streaming, né? Quer dizer, todo o conteúdo está na cloud, dados passou a ser um elemento fundamental na composição de novos conteúdos, quer dizer, o que a sociedade está consumindo baseado na performance e consumo de cada cidadão, e isso vai, na verdade, estimulando a geração de novos conteúdos por segmento, e isso vale para os outros setores, quer dizer, o consumo de livro digital tem crescido muito e segue também o mesmo modelo do streaming, os conteúdos de audiovisual, né, as plataformas de VOD, etc., estão indo para essa direção. Então, na prática, você tem uma mudança do modelo de consumo, né, e caminhamos, quer dizer, para um momento, na verdade, onde ficou muito mais fácil produzir e gerar conteúdos, mas também muito mais complicado de navegar nesse universo e na disputa por espaço dentro desse meio ambiente digital, né? Olha, há uma percepção e uma crítica à legislação de fomento baseada no fato de má distribuição regional, baseada no fato de que, enfim, apontamentos de que não estar chegando os recursos na atividade que realmente precisa.
Agora, é inegável, de outro lado, que o fomento, e esse, considerando é importante fazer, ele nos jogou a outro patamar em termos de produção cultural no país. Ele profissionalizou o setor, ele conseguiu com que o mercado tivesse, na verdade, em outro patamar, em outro momento, quer dizer, na medida em que ele alimentou o cenário ao longo desse tempo todo. Eu acho que o paradigma do futuro são alguns, né? Primeiro, seria uma discussão das próprias linguagens desse fomento, né? Então hoje, por exemplo, recentemente a gente teve lá uma discussão para aprovar um livro digital como livro, quer dizer, livro digital é o futuro do livro, né? Então não tenha dúvida de que, segundo por exemplo, ainda no segmento do audiovisual, o vídeo on demand não pode se utilizar de financiamento para ser consumo de primeira janela. Você precisa ter primeira janela ou cinema ou TV, ele não é reconhecido ainda como janela inicial, quer dizer, então basicamente a legislação também fica velha, né? Ela não acompanha que você já tem os originals de plataformas de vídeo on demand e o Brasil, não diferente, vem produzindo esse tipo de conteúdo. Então acho que tem por segmento uma mudança de visão. Tem também talvez mudança de alguns indicadores em relação a onde é que o fomento deve se direcionar, né? Quer dizer, o fomento deve fomentar o desenvolvimento da indústria, ele deve fomentar a inclusão de artistas, ele deve, quer dizer, como é que dentro disso, e o que é papel do fundo, o que é papel do incentivo, eu acho que a gente está num momento, com CPI, etc., muito saudável de revisitar esse tema e passar a discutir, então, qual o paradigma do futuro, não só da linguagem, né, que esse fomento vai financiar, que foi a primeira coisa que eu falei, mas em relação também a qual tipo de atividade dentro, inclusive dessas novas linguagens, que serão tratadas aí pelo fomento público.